Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, uma videoaula da disciplina de processos psicológicos básicos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre atenção. A gente falou anteriormente sobre o processo perceptivo, né? Ou seja, a percepção, a captação de informações que estão diante do indivíduo, né? Que estão no meio em que o indivíduo ele percebe a partir dos órgãos sensoriais e ele interpreta de alguma forma. Hoje nós vamos falar de um sistema psicológico que filtra essas informações de maneira que você esteja mais propício a se orientar para as tarefas atuais, para aquilo que você está fazendo. De maneira também que você se oriente para as informações que de fato são relevantes, que estão presentes no meio. Uma série de informações, né, que estão em contato com o indivíduo, né, invadem o sistema sensorial, o sistema perceptivo, e o indivíduo precisa selecionar essas informações para que ele esteja mais adaptado às situações ou à tarefa daquele momento. Então é necessário que ele esteja atento àquilo que de fato é importante para o que ele está fazendo, né, ou para a situação presente. E dessa forma, né, a atenção age nesse processo seletivo. Mas o que seria a atenção? A atenção ela pode ser definida como um processo perceptivo ou a capacidade cognitiva que nós temos de destacar, né, no plano perceptivo, ou seja, em meio aos estímulos, né, que estão presentes no meio que nós percebemos naquele momento, aqueles que são mais importantes e relevantes, ou seja, os essenciais para a tarefa atual, para aquilo que o indivíduo está fazendo, enquanto que você suprime, né, as informações ou os estímulos que não têm importância para a atividade ou para aquela tarefa atual. As principais funções da atenção são, né, primeiro, detectar informações relevantes, né, de acordo com seus objetivos, ou seja, a sua intenção em determinado momento ou na execução de determinada tarefa. Né, quando você dirige, por exemplo, você tem uma intenção de se desviar, né, dos estímulos ou dos objetos que podem ser obstáculos ou das pessoas que passam, dos outros carros, né, ou seja, você tem ali um objetivo de seguir seu caminho adiante. E você precisa estar atento a essa situação específica e estar, né, prestando atenção no que de fato é importante, ou seja, os carros, os obstáculos, as pessoas, enfim, os pedestres. Tá? Você tem ali a capacidade, né, de orientar-se para os estímulos sensoriais que podem ser escolhidos, ou seja, você pode determinar que estímulos de fato, né, são importantes para o que você está fazendo, e você selecionar esses estímulos e se orientar para ele, né? Ou seja, orientar seu foco perceptivo para esses estímulos. Seletividade de estímulos, né? Selecionar os estímulos de acordo com a sua necessidade, seus objetivos. Manter o estado de alerta e vigília. Quando você está atento, você fica mais alerta, né? Mais propenso a estar vigilante, quer dizer, desperto e não sonolento, né? Estados de atenção alto, eles aumentam, né, o nível de alerta e vigilância do indivíduo e de maneira que ele seja preparado para agir caso haja necessidade, né, de acordo com determinadas ocorrências. Uma outra função é verificar a ação corrente, monitorar o resultado do seu comportamento, né, da sua ação. Ou seja, à medida que você faz alguma coisa, você tem que avaliar o resultado dessa atitude, desse comportamento e assim passar para a etapa seguinte, né? Então, o monitoramento da execução, né, a avaliação do passo a passo dos seus movimentos, das suas ações também é um processo que requer atenção, né, que faz parte da função atencional. Economia de recursos de processamento. Quando você faz algo prestando atenção em algumas coisas, você deixa de processar perceptivamente uma série de informações que não têm utilidade. Consequentemente, né, isso economiza recursos do processo cognitivo, ou seja, você se orienta para aquilo que de fato vai ser importante, né, e você não gasta energia mental, né, ou energia cognitiva ou processamento cognitivo para tarefas que são desnecessárias, ou pelo menos estímulos, né, que são desnecessários. E por fim, você maximiza a performance, o resultado do seu comportamento, né, fica melhorado se você está atento ao que você faz. Você leva em consideração poucos estímulos e, consequentemente, você tem uma probabilidade maior de ter resultados mais eficazes. Bom, quais são os tipos de atenção? Quando a gente fala de atenção, a gente divide principalmente em atenção focalizada e atenção dividida. Ou seja, você pode prestar atenção a uma tarefa, a um conjunto de estímulos em determinado momento, ou a mais de um conjunto de estímulos, 2 ou mais. E aí nós falamos de atenção, né, dividida. A atenção focalizada, ela seleciona um estímulo ou um conjunto de estímulos. Quando você, por exemplo, está
estudando para uma prova, está prestando atenção numa aula, prestando atenção no professor, né? Você está focalizado, né? Isso requer o que nós chamamos de atenção voluntária, ou seja, o foco atencional, né, a seletividade, ela é orientada de acordo com a volição, a vontade do indivíduo, né? Essa atenção focalizada, que é voluntária, ela requer um processamento, né, um processo de seletividade muito mais aprimorado, muito mais complexo, né? Mas nós também podemos prestar atenção de maneira focalizada, mas que não envolva um processo voluntário, ou seja, automático, ou seja, independente da vontade. Como, por exemplo, um acontecimento súbito, né, uma informação nova que invade o ambiente, o indivíduo está, suponhamos assim, disperso, né, desatento a uma tarefa e um acontecimento súbito, né, por exemplo, um barulho alto, alguém que chega numa sala, né, acontece e naturalmente isso chama a atenção dele. Isso é o que nós chamamos de atenção automática, ou seja, nesse caso não há uma diretividade, um processo de seletividade voluntária do indivíduo. Simplesmente o estímulo por si só, ele desperta a atenção, né, sem que haja uma orientação voluntária. No caso da atenção dividida, nós estamos falando de duas tarefas ou mais ao mesmo tempo. Como, por exemplo, um indivíduo que dirige, né, e conversa com alguém do lado. Então, ele está ali prestando atenção em dois conjuntos de estímulos, no caso o trânsito e no caso a conversa, o diálogo. Nessas situações, é natural que haja uma divisão dos recursos cognitivos, né, do processamento cognitivo, e, consequentemente, a performance do indivíduo tende a decrescer gradativamente, dependendo da quantidade de informações que estão sendo processadas ou dependendo da quantidade de tarefas que o indivíduo faz. Quais fatores que interferem na capacidade do indivíduo de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, duas ou mais, ou seja, em prestar atenção de forma dividida? A semelhança das tarefas, né, quanto mais semelhantes, mais difícil vai ser ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Um exemplo é ler um texto e conversar com alguém, ou seja, ler, né, requer um processamento visual dirigido que requer, vamos dizer assim, compreensão da linguagem, compreensão textual, né, ou seja, as áreas do cérebro relacionadas à linguagem vão estar mobilizadas, porque ele precisa compreender o texto e ao mesmo tempo ele vai estar ouvindo alguém falando, e isso também vai mobilizar áreas de compreensão linguística, consequentemente, né, as duas áreas vão estar processando um conjunto de estímulos muito maior, então isso tende a comprometer a realização dessas duas tarefas. Se você faz tarefas, de modo geral, diferentes entre si, ou seja, que não requerem, né, o mesmo tipo de processamento simbólico, o mesmo tipo de atividade, provavelmente você vai conseguir fazer essas tarefas com mais facilidade, né? Mas isso vai depender, né, do nível de complexidade da tarefa, né, do nível de informações que ela requer e por aí vai. E aí nós entramos numa outra questão, né, que é a dificuldade. Ou seja, tarefas muito difíceis vão requerer atenção voluntária e focalizada, porque ela requer um nível, né, de informação muito maior, uma quantidade de variáveis envolvidas ali é muito maior, então a atenção ela tem que estar toda direcionada para ela. Quando você, por exemplo, não sabe dirigir e você está aprendendo, é muito pouco provável que você consiga dirigir e conversar com alguém. Quando você aprende a dirigir, não, essa tarefa já se torna mais fácil. Isso mostra que a dificuldade, né, no ato de dirigir requer todo o seu processamento, todo o seu nível atencional direcionado para aquilo. À medida que você vai aprendendo a dirigir, você vai conseguindo, né, fazer essa tarefa com menos nível de atenção voluntária. A outra característica, outro critério, né, que dificulta a atenção dividida ou facilita, né, é a quantidade de experiência ou treino, né, na realização da tarefa. Quanto mais, ele está diretamente ligado, né, à dificuldade, né? Quanto mais treino, mais fácil a tarefa é para você. Quanto menos treino, mais difícil. Então, se você tem ali um certo nível de habilidade ou experiência na realização de determinadas atividades, provavelmente isso vai requerer menos atenção voluntária sua, menos atenção focalizada, e você é capaz de dividir essa atenção para outras tarefas simultaneamente. Bom, como eu estava falando, nós temos lá, né, uma atenção que pode ser a focalizada, né? Ela pode ser voluntária ou ela pode ser automática, né? E o que diferencia a atenção voluntária da atenção automática, né, é o quanto que as características dos estímulos estão determinando a orientação atencional do indivíduo, ou seja, o quanto que ele presta atenção para esse estímulo. Aqui no caso, nós temos um exemplo, né, de atenção automática, de como que ela é direcionada
para as características físicas, né, sensoriais do estímulo. Por exemplo, quando você é solicitado a ler, né, um quadro onde há números e letras misturados, em que você precisa dizer somente os números, e esses números eles estão, vamos dizer assim, destacados em termos de cor diferente em relação às letras, você já presta atenção no aspecto que interessa do estímulo, no caso a cor dos números, né? Ou seja, você tem números vermelhos e letras pretas. Então, assim, sabendo que os números são vermelhos, você vai prestar atenção a esse aspecto do estímulo e não, de fato, ao que aquele estímulo significa, ou seja, o aspecto semântico, né? No caso, seria diferenciar letras e números. Então, quando você faz uma tarefa desse tipo, fica fácil você destacar os números porque o aspecto físico já, né, te auxilia nessa questão, nessa seletividade. E aí o que acontece? O processamento cognitivo ele é orientado somente para o que interessa, ou seja, os números vermelhos, e você responde de acordo com essa, né, orientação. Ou seja, uma atenção automática ela é muito mais determinada por questões do estímulo, ou seja, o quanto que ele determina essa orientação. Então nós podemos definir essa atenção como sendo uma resposta orientada pela característica, né, sensorial do estímulo que é mais relevante. Por outro lado, no caso da atenção automática, aqui nós temos um exemplo, né, de como que o estímulo ele se destaca e quando você bate o olho numa imagem, você consegue ver, né, o que de fato chama atenção por ser diferente. Nós estamos vendo várias pessoas, né, com roupas brancas e no meio dessas pessoas um indivíduo vermelho, né, que chama atenção por ser diferente, ou seja, ele cria um fator de seletividade por si só, independente, né, se o indivíduo ele vai ou não prestar atenção naquele estímulo, ele já está lá preparado para ser destacado. Por outro lado, nós temos aqui, né, o tipo de atenção voluntária que depende muito das características do indivíduo e não tanto do estímulo, ou seja, a ação individual, a habilidade que o indivíduo tem, né, e as características dele são muito mais determinantes para esse processo atencional do que o estímulo. No caso da atenção voluntária, não há nenhuma característica do estímulo, do meio, que diferencia um conjunto de informações de outro, ou seja, aquelas que precisam ser atendidas daquelas que não precisam ser atendidas. Exemplo, nós temos aqui o mesmo quadro com números e letras, só que as letras e os números são na mesma cor. E se você tiver que falar somente números, você vai ter que prestar atenção a um aspecto simbólico e não físico. Qual é esse aspecto simbólico, né? Ou seja, o significado, o que é número, né? E diferenciar os números das letras. Isso tem a ver mais com a questão conceitual, né? Ou seja, o seu aprendizado em relação a números e letras. E aí o que acontece? Você vai ter que processar cada informação e a partir, né, desse processamento que é demorado, ou seja, você tem que pensar em tudo, né, e aí você vai retirar, você vai extrair aquilo que de fato interessa, né, ou seja, você vai atender o que de fato interessa, no caso somente os números. Ou seja, quem está fazendo a seletividade não é o estímulo, é o indivíduo, é a ação do indivíduo sobre o estímulo. No caso nós estamos falando de atenção voluntária. Ok? Bom, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula e até o próximo vídeo.